Eu queria lhe convidar a ler comigo Gênesis do capítulo 12, nós vamos ler dos versículos 1 ao 4 e nós vamos dar continuidade à nossa mensagem anterior, cujo título é Como Encarar o Futuro Sem Medo, baseados aqui na vida e no chamado de Abraão. Leiamos Gênesis 12, 1 a 4. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Aqui o Senhor chama Abraão e faz a ele uma promessa de uma terra, de um local. E essa promessa que Deus fez a Abraão não apenas foi de dar a ele uma terra, mas de também dar a ele descendentes e de abençoá-lo. E o texto diz que o Senhor chama Abraão e Abraão responde a esse chamado de Deus, e Abraão sai e atende a voz de Deus e sai em direção a esse chamado que o Senhor tem na vida dele. Só que Abraão, ele saiu de uma situação totalmente cômoda, do meio da sua terra natal, da sua parentela, para ir para uma terra que o Senhor disse que iria mostrar, mas que de imediato Deus não mostrou. Deus chamou e Deus não deu garantias nenhuma a ele. E Abraão foi encarar esse futuro. E esse futuro era totalmente incerto. Nós, naturalmente, já temos receio do amanhã, medo do amanhã. Por quê? Porque a gente não sabe o que o amanhã trará. E Abraão, aqui nesse caso, ele estava numa situação mais ou menos parecida. Ele vai encarar um desafio, atender um chamado, mas ele não sabe como vai ser o seu futuro. E é exatamente com base nesse chamado de Abraão, com base nesse texto, que eu queria estar meditando com você. Como nós podemos encarar o futuro? Porque se Abraão ele tinha uma situação que poderia causar ansiedade, medo em relação ao futuro, nós, por sua vez, também estamos vivendo um tempo de incerteza com relação ao futuro. O mundo todo está perplexo por esse problema de saúde que se acometeu sobre a humanidade e muita gente perdeu seus trabalhos, muita gente teve a sua vida totalmente desestabilizada, e essa situação causa medo, causa temor em relação ao futuro. Como é que vai ser o meu futuro? Porque ontem eu tinha uma empresa, hoje eu não tenho mais. Ontem eu tinha um emprego, hoje não tenho mais. Então nós estamos vivendo um tempo de incertezas e não temos garantias. E isso nos leva a pensar como é que a gente faz para estar preparado para enfrentar esse futuro. Nós falamos na semana passada, e eu queria aqui só rapidamente recapitular com você, que se nós quisermos enfrentar o futuro sem medo, sem receio, nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Em meio a tantas vozes, nós precisamos discernir a voz de Deus, porque nem toda voz que escutamos é uma voz boa, segura. E a voz de Deus com certeza vai nos dar direção, vai nos fazer ter segurança para enfrentar esse futuro. Então a primeira coisa que você precisa para enfrentar o futuro é ter sensibilidade, cultivar sensibilidade à voz de Deus, procurar ouvir a voz de Deus. Foi isso que Abraão fez. Segundo, você precisa encarar os seus desafios, os desafios que a vida lhe apresentar. Você precisa encarar esses desafios com fé em Deus, crendo que o Senhor está com você, que o Senhor vai adiante na sua vida.
Terceiro, se você quiser encarar o futuro de frente, sem medo, você precisa saber que você pode contar com o favor de Deus. Assim como Abraão pôde contar com o favor de Deus, e eu disse que iria abençoá-lo, também você pode ter certeza de que Deus está disponível para poder lhe ajudar. Basta que você se volte para Ele. Basta que você diga: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor para enfrentar essa situação, porque eu não tenho forças em mim mesmo. Eu não quero depender da minha capacidade. Se você chamar o Senhor vai vir sobre a sua vida em meio às circunstâncias. E nós falamos ainda, por último, na semana passada, que se nós quisermos enfrentar o futuro sem medo, sem receio, nós precisamos nos dispor a ser instrumentos nas mãos de Deus. Nós precisamos nos colocar como pessoas necessárias. Que nós sejamos uma bênção. Que nós sejamos pessoas que agreguem. Porque pessoas desagregadoras não terão companhia. Pessoas desagregadoras ficarão sós. Se você quiser enfrentar o futuro de frente, você precisa ser uma pessoa que, assim como Abraão, que ser uma bênção. Você seja aquela pessoa que agrega, que soma, que junta, que tem a mão amiga, que tem uma palavra de Deus para a pessoa que está ao seu lado, uma palavra de ânimo, de incentivo para aquela pessoa que precisa. Seja essa pessoa, seja uma bênção. E hoje, dando continuidade à nossa mensagem, eu queria meditar ainda sobre alguns aspectos desse texto. O texto diz, no versículo 3, na primeira parte, o Senhor diz: abençoarei, Abraão, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se você quer enfrentar o futuro sem medo, você precisa estar convicto de que a proteção de Deus é que é a sua segurança. A sua segurança em relação ao futuro, ela está em Deus. O Senhor disse aqui para Abraão que estaria com ele para abençoá-lo, mas também estaria com ele para protegê-lo. E aqueles que quisessem prejudicar Abraão também teriam que enfrentar o próprio Deus e sofrer a ira divina, porque o Senhor disse: olha, eu vou abençoar os que te abençoarem, mas aqueles que quiserem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Em outras palavras, Deus disse: Abraão, eu vou estar com você, a sua segurança serei eu vou cuidar de você. E aqueles que quiserem andar com você e ser bênção na sua vida e te abençoar, eu vou abençoá-los também. Agora, aqueles que se voltarem contra você, eles terão que me enfrentar, porque eu serei aquele que estarei em sua defesa. Eu serei aquele que vou estar trabalhando pela sua segurança. No Salmo 5, no versículo 12, o salmista diz: pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás com a tua benevolência como de um escudo. O Senhor, Ele promete abençoar o justo. Ele promete cercar o justo de bondade, de benevolência. Você, meu querido, você pode contar sim com o favor de Deus. Você pode sim contar com a bênção de Deus, com a proteção do Senhor sobre a sua vida, como um escudo. A bênção de Deus vai ser um escudo na minha vida, na tua vida, se você crer, se você confiar em Deus. A melhor maneira de enfrentar a insegurança do futuro é ter o Senhor como a nossa segurança, é colocar em Deus a nossa confiança, é depender dele para a nossa segurança. Tem um pensamento anônimo que diz o seguinte: segurança não é a ausência de perigo, mas a presença de Deus, não importam quais sejam os perigos. Segurança não é a ausência de perigo. Segurança é poder contar com a presença de Deus, apesar dos perigos.
é poder contar com a presença do Senhor na nossa vida, em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, em meio às lutas. Isso sim é que é ter segurança, porque aqueles a quem Deus guarda, com certeza estarão bem guardados. Você quer ser guardado pelo Senhor? Você quer fazer do Senhor a sua segurança? Pois então chame para a sua vida. Deixe Deus dirigir os seus passos, assim como dirigiu os passos de Abraão. Deixe o Senhor te abençoar. Deixe o Senhor ser o teu escudo, a tua proteção. Faça do Senhor o Deus da sua vida. Você quer enfrentar um futuro com confiança, sem medo? Então entenda que a sua segurança deve estar no Senhor. A sua proteção deve ser do Senhor. Hoje nós vivemos numa época de grande insegurança, em que o mercado que trabalha para prover segurança às pessoas é o mercado que mais cresce. Tanto de segurança do ponto de vista pessoal, físico, quanto do ponto de vista de sustento, de renda. Então as pessoas, quando vão fazer um investimento, elas procuram o quê? Segurança. Quero fazer um investimento que eu tenha segurança de que terei um retorno, de que não vou ficar no prejuízo. Quero comprar um veículo e mandá-lo blindar, por exemplo, mas eu quero ter certeza de que a blindagem vai funcionar. Eu quero instalar um sistema de alarme na minha casa, no meu carro, mas eu quero ter a certeza de que esse sistema vai funcionar. As pessoas procuram segurança de diversas formas. E eu quero lhe dizer que não existe maior segurança do que ter o Senhor como aquele que é o teu escudo, a tua proteção. Faça do Senhor aquele que é o teu Deus, que é o teu Senhor e não apenas o teu Salvador. Coloque a sua segurança, a sua confiança para a sua segurança nas mãos do Senhor. Em segundo lugar, se eu quiser enfrentar um futuro sem medo, eu preciso pensar no legado de fé que eu vou deixar para a eternidade. O texto diz, no versículo 3, na segunda parte, que em ti serão benditas todas as nações da terra. Ao crer e obedecer, Abraão não apenas trouxe o benefício para a sua própria casa, benefício para si mesmo, mas ele trouxe benefício para todas as famílias desse mundo. Por quê? Porque por meio da descendência de Abraão nasceu Jesus, que é o Salvador do mundo. Então, quando o texto diz que em ti serão benditas todas as famílias, está dizendo o seguinte: Abraão, você vai deixar um legado, você vai deixar não apenas uma herança para os seus filhos, mas você vai deixar um legado de fé. A sua fé será lembrada, a sua fé será cantada, será escrita, será mencionada por gerações futuras, por ter respondido ao chamado de Deus. Queridos, sem a sua fé, Abraão seria um mero anônimo. Abraão nunca teria sido lembrado e nem teríamos tomado conhecimento da vida dele. Porque foi o fato de Abraão atender o chamado de Deus que nasceu a nação de Israel. E através da nação de Israel veio Jesus, o Messias, o Salvador da humanidade. Interessante que ninguém ouve falar, por exemplo, do vizinho da esquerda ou da direita da casa onde Abraão morava, em Ur dos Caldeus. O Senhor diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar e eu vou te abençoar. E em ti serão benditas todas as nações da terra. E Abraão, por crer nesse chamado, por atender a esse chamado, Abraão se tornou um ícone de fé. Abraão, ele se tornou o patriarca da fé. A fé de Abraão inspira as pessoas até o dia de hoje. Abraão deixou um legado de fé
Quando nós exercemos a nossa fé, nós podemos mudar circunstâncias e deixarmos também um legado de vida para nós, não apenas para os nossos, para aqueles que nos conhecem, mas para outras pessoas, para a humanidade inteira. Davi, por exemplo, é um exemplo de uma pessoa que serviu ao Senhor e que deixou um legado também de fé. Tanto é que Davi, ele é lembrado ainda hoje como o melhor rei de Israel. Ele deixou por meio da sua vida um bom testemunho como um homem segundo o coração de Deus. Olha o que aqui a palavra do Senhor fala da vida de Davi, Atos no capítulo 3, no versículo 36. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, posto junto dos seus pais. Olha o que é que o texto diz. Tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus. Você quer encarar o futuro de frente sem medo e deixar um legado de fé? Então sirva a Deus no seu tempo. Sirva a Deus na sua geração. Sirva a Deus com a sua vida. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. E seja um instrumento de Deus. E deixe um legado de fé que inspire as pessoas, que traga sobre as pessoas uma inspiração. Assim fez Davi. Querido, a vida de fé, ela engrandece a nossa existência e dá à nossa existência um sentido que ultrapassa essa vida. Quando nós lemos sobre, lá em Hebreus no capítulo 11, sobre o que é chamado o capítulo da fé, nós lemos o exemplo de fé de vários homens e mulheres da Bíblia Sagrada que por meio da sua fé deixaram um legado e que são lembrados até hoje por meio da sua fé. Olha o que o texto diz em Hebreus 11:32. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças e na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Ora, isso é deixar um legado de fé. É viver a vida de tal maneira que Deus usa a sua vida para mudar circunstâncias, para abençoar pessoas, para que você possa deixar uma inspiração de fé para a vida das pessoas. Viva de tal maneira que você tenha fé não apenas para você, para a sua vida, para a sua particularidade, para o seu consumo pessoal, digamos assim, mas tenha fé também para deixar um exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus, de mulher de fé, de servo de Deus, que você deixe um testemunho para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para a sua família e para todas aquelas pessoas que tiverem contato com você, que a sua vida deixe um legado, que você trabalhe não simplesmente para deixar uma herança, ganhar dinheiro, acumular bens para deixar uma herança para os seus filhos, mas trabalhe para deixar mais do que uma herança, trabalhe para deixar um legado. Pastor, qual é a diferença entre herança e legado? Herança é o que eu deixo para os outros.
Legado é o que eu deixo nos outros. Como você quer viver a vida? Você quer simplesmente deixar uma herança para os outros ou você quer deixar algo nos outros? Você quer deixar apenas bens, dinheiro, riqueza para os seus filhos, para os seus parentes, para as pessoas mais próximas? Ou você quer deixar um legado de fé, de inspiração, uma marca na vida das pessoas? Você quer enfrentar o futuro de frente, seja como Abraão. O Senhor disse: Abraão, por meio de ti serão benditas as famílias da terra. Que por meio da minha vida e da sua vida, nós possamos também deixar esse legado, deixar a marca de Deus na vida das pessoas. Que as pessoas que nos conhecerem, que nos conheçam como homens, como mulheres de Deus, pessoas que amam ao Senhor, que temem ao Senhor e que servem ao Senhor. Terceiro, se eu quiser enfrentar, encarar o futuro sem medo, eu preciso ter em mente de que o verdadeiro sucesso, ele acontece quando nós obedecemos a Deus. No versículo 4, na primeira parte, o texto diz que partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. Abraão, queridos, ele não hesitou em cumprir aquilo que o Senhor desejava para ele. Por isso que ele foi bem-sucedido na sua história de vida. Porque quando Deus o chamou, ele atendeu. O Senhor disse: vem, Abraão, vou te mostrar uma terra. O texto diz que ele partiu conforme Deus lhe ordenara. E essa obediência de Abraão foi a garantia dele ser bem-sucedido diante desse futuro incerto. Abraão não sabia o que o futuro lhe reservava, mas ele estava convicto de que Deus estava com ele e de que o Senhor iria conduzir os seus passos e que ele seria bem-sucedido. Albert Einstein, ele fala o seguinte: não procure ser um homem de sucesso, mas pelo contrário, procure ser um homem de valor. Meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. O nosso sucesso, ele não será medido pelo alcance das nossas metas, pelo alcance dos nossos objetivos pessoais, mas o nosso sucesso será medido na perspectiva de Deus, a partir da minha vivência dos propósitos que Deus estabeleceu para a minha vida. Sabe o que é uma pessoa bem-sucedida? É uma pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus. Sabe o que é ser uma pessoa bem-sucedida? É uma pessoa que procura andar nos caminhos do Senhor, segundo o seu propósito. Porque essa pessoa, ela está trilhando um caminho seguro, não apenas para essa vida, mas ela está também edificando para a eternidade. Ela está plantando para a eternidade. Tem muita gente que é bem-sucedida nessa vida do ponto de vista humano. Bem-sucedida por quê? Porque foi um bom profissional, porque conseguiu dinheiro, porque conseguiu fama, aplauso, sucesso, formou um fã-clube, teve para si, para deixar para as próximas gerações. Então, muitas dessas pessoas são consideradas pessoas de sucesso, mas muitas delas são verdadeiros fracassados nas suas vidas pessoais, são fracassados nas suas famílias, nos seus relacionamentos. Então é um sucesso que não é completo. O verdadeiro sucesso, ele vem de obedecer a palavra de Deus. A Bíblia deixa isso bem claro. A Bíblia coloca o sucesso como sendo fruto da obediência a Deus. Obediência à vontade de Deus expressa na sua palavra. Olha o que é que o texto diz em Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Diante de Deus, da perspectiva de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, ser bem-sucedido
é uma consequência de fazer a vontade de Deus. Se uma pessoa não vive segundo a vontade de Deus, ela não é bem-sucedida. Paul S. Rees, ele fala o seguinte: entender a vontade de Deus é o meu problema. Levar a efeito a vontade de Deus é o meu privilégio. Agora, minimizar o valor da vontade de Deus é o meu perigo. Não existe coisa mais perigosa do que viver fora da vontade de Deus. Você quer encarar o futuro sem medo? Saiba que se você quiser ser bem-sucedido, você vai precisar andar na vontade de Deus. Essa é a única forma, é o único meio que a Bíblia Sagrada nos garante que nós seremos bem-sucedidos. É se nós andarmos de acordo com a vontade de Deus. E por fim, se você quiser ser bem-sucedido, se eu quiser ser bem-sucedido, se nós quisermos encarar o futuro de frente, sem medo, nós precisamos pautar, guiar as nossas vidas pelos padrões de Deus e não pelos padrões humanos. Olha o que é que o texto diz no versículo 4, na segunda parte. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Deus chamou Abraão já na idade de 75 anos. Abraão já não era mais um jovem quando ele foi chamado pelo Senhor para a partir dele fazer uma grande nação. Abraão não tinha filhos nessa idade. E o Senhor disse: olha, eu vou fazer a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. E é interessante que Abraão, mesmo nessa idade, ele atendeu ao chamado de Deus. A idade dele não foi empecilho para que ele atendesse e cumprisse o chamado de Deus na sua vida. Interessante. Quando você olha para uma pessoa, às vezes, em uma certa idade, você diz: essas pessoas não têm mais muita perspectiva de vida. Ela já viveu o melhor da vida, ela já viveu o melhor dos seus anos. E o Senhor está dizendo aqui, mostrando através do exemplo de Abraão, de que o melhor na vida ele é vivido quando nós estamos dentro da vontade de Deus, quando nós estamos na presença de Deus. Isso sim é o melhor da vida. O melhor da nossa vida não é determinado pela nossa idade cronológica. O melhor da nossa vida é determinado pela nossa sintonia, pela nossa adequação à vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele exalta a fé de Abraão, ele louva a fé de Abraão. Ele diz: olha, Abraão foi um homem de muita fé. Ele diz aqui em Romanos, no capítulo 4, no versículo 18, olha o que Paulo fala de Abraão. O qual, em esperança, creu contra a esperança. Abraão creu contra a esperança. A gente diz o seguinte: a esperança é a última que morre. Abraão foi além. Abraão, ele creu quando a própria esperança já não tinha mais esperança. Tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já com 75 anos de idade, que Paulo diz que já estava amortecido, pois era já de quase 100 anos, quando o Senhor deu o descendente de Abraão. Deus chamou Abraão com 75 anos. E se passaram mais 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão. Se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, guie-se pelos padrões de Deus, não pelos padrões humanos, não pela lógica desse mundo. Então Abraão tinha quase 100 anos. Ele não atentou, não levou em consideração nem o seu corpo já enfraquecido e nem o corpo da sua mulher Sara.
Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que aquele que o tinha prometido também era poderoso para fazer. Nós que vivemos pela fé, nós também, assim como Abraão, nós não devemos nos limitar pelos padrões humanos, mas sim pelos padrões divinos, se nós quisermos experimentar a vontade de Deus. Eu tenho que me adequar à vontade de Deus. Se eu quiser experimentar o sobrenatural de Deus, se eu quiser experimentar e viver a vontade de Deus, eu não posso me deixar guiar pelos padrões, pelas limitações que o ser humano impõe, mas eu tenho que me guiar pelo aquilo que o Senhor diz para a minha vida. Tanto é que Paulo fala aqui em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O poder, queridos, que em nós opera, que nos capacita para vivermos e alcançarmos coisas sobrenaturais. Esse poder, ele só é acionado quando nós deixamos de olhar as limitações humanas, os padrões humanos e os padrões desse mundo, e nós focamos em Deus, colocamos a nossa fé em Deus. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão não olhou para si mesmo, Abraão não olhou para as suas circunstâncias, mas o texto diz que ele creu que aquele que prometeu era poderoso para fazer. E Paulo diz em Efésios 3:20, aquele que é poderoso em tudo muito mais abundantemente para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Se nós quisermos encarar o futuro sem medo, nós precisamos nos guiar pelos padrões, pelos valores do Senhor. John Trapp, ele fala o seguinte: prazer, lucro e exaltação constitui a trindade do mundo. Ou seja, esse mundo se guia exatamente pelo prazer, pelo lucro e pela fama, pela exaltação. Se você seguir esses padrões, você pode até alcançar um sucesso, ser bem sucedido de alguma maneira nesta terra, mas nada para a eternidade. De acordo com o padrão divino, como disse Matthew Henry, eu preciso entender que este mundo é a nossa passagem, não a nossa porção. A minha riqueza não está nessa terra. A minha porção não está nessa terra. A minha riqueza e a sua riqueza deve estar em Deus. O meu padrão de riqueza não é o padrão de riqueza do mundo. O meu e o seu padrão de riqueza. Nós precisamos querer ser ricos de acordo com a vontade de Deus. Ricos em Deus. Ricos espiritualmente no Senhor. Porque esse mundo não é a nossa porção. Nós estamos aqui de passagem. Nada disso aqui vai levar para a eternidade. Agora, a sua fé, você leva. Aquilo que você creu e viveu em Deus, isso você leva. Abraão, ele pôde encarar o futuro sem medo. Sabe por quê? Porque Abraão, ele tinha uma correta perspectiva de Deus e também deste mundo. Quando nós temos uma correta perspectiva de quem é Deus e também das coisas desse mundo, nós podemos viver uma vida bem-sucedida. Olha o que é que o texto diz em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu, indo a um lugar que ele havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Mesmo Deus tendo prometido a ele aquela terra, ele habitou naquela terra como sendo terra alheia. Ele não se apegou àquilo que Deus deu, aquilo que Deus o abençoou. Ele usufruiu, mas ele não se apegou, porque
ele estava de passagem, aquilo não era a sua porção, não era dessa vida. Tanto é que o texto diz que ele, morando em cabanas com Isaac e Jacó, que também foram herdeiros com ele na promessa. E o versículo 10 diz: porque ele, Abraão, ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Abraão, ele usufruiu das coisas dessa terra, mas ele não colocou o seu coração nas coisas dessa terra. Se você quer ser bem-sucedido, você precisa entender isso. Usufrua das coisas que Deus te proporcionar, mas não coloque nelas o seu coração. A Bíblia diz: se as tuas riquezas prosperam, não ponha nela o teu coração. E eu quero encerrar com uma frase de A.W. Tozer. Ele diz: de todas as calamidades que têm visitado o mundo, a rendição do espírito humano a este mundo presente e a seus caminhos são, sem sombra de dúvida, a pior de todas. Sabe qual é a pior coisa? É você viver só para este mundo. É você render o seu espírito às coisas deste mundo. É você não ter a eternidade em perspectiva. Você quer se guiar pelos padrões desse mundo, ou você vai valorizar e pensar apenas nas coisas desse mundo? Mas quando você tem uma fé como Abraão, você consegue ter a correta perspectiva de Deus e a correta perspectiva das coisas. Você ama a Deus e usufrui das coisas. Jamais o contrário. Jamais você ama as coisas e quer usar a Deus. Se você quer ter um futuro brilhante, sem medo, procure viver na vontade de Deus, nos padrões de Deus. Essa é a garantia de sucesso. Essa é a garantia de ser bem-sucedido. E você, assim fazendo, você vai olhar para o futuro, vai enfrentar os desafios que vierem, na certeza de que será bem-sucedido, porque você está se guiando pela vontade de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.